Olá pessoal do Sétimo Ano, tudo bem com vocês? Professor Dirceu, chegando aqui com as atividades da semana. Pessoal, essa semana então eu vou passar para vocês a correção das atividades que o professor passou para vocês do mês de maio, tá? Então as atividades do mês de maio, nós vamos fazer a correção. Eu espero que quem não fez, quem não conseguiu fazer ainda todas as atividades, complete agora, tá? Essas atividades o professor já pediu lá para vocês colocarem no caderno, que o professor vai avaliar o caderno, vai dar uma nota valendo 10 no caderno, com o conteúdo e atividades tudo certinho. Tá? Então a gente vai fazer a correção essa semana dessas atividades, tirar as dúvidas aqui, e vocês vão aproveitar para deixar em dia o caderno. E vão estudar, porque no dia 29 agora desse mês, 29/6, a gente vai fazer a prova. A prova vai ser online, vai ficar aberta do dia 29 até o dia 1º/7, tá? Dia 29/6 a 1º/7, para vocês fazerem a prova online no sistema, tá? Valendo 10. Sobre esses conteúdos aqui que a gente vai corrigir agora, tá? Sobre as atividades da semana do mês de maio, tá? As atividades para frente dessas aqui de junho, a gente vai corrigir numa outra semana para frente aí, e daí a gente vai marcar outra prova mais para frente daí, tá? Mas daí a gente até lá o professor comenta com vocês, tá? Então na primeira atividade que o professor passou aqui, da semana do dia 11 de maio, vocês tinham lá sobre as características dos seres vivos, tá pessoal? Então vamos lá. Aqui na número 1, ó, são seres vivos que não precisam se alimentar de outro ser vivo, tá? Não precisam se alimentar de outro ser vivo. De que seres vivos estamos falando? Tá? Estamos falando dos seres vivos que são chamados de autótrofos, como as plantas, tá? As plantas, elas não precisam se alimentar de outro ser vivo, então elas são autótrofas, tá? Beleza? A letra B. Então, como eles se alimentam? Como que as plantas que são autótrofas se alimentam? As plantas e as algas, tá pessoal? Algumas algas, seres autótrofos, utilizam a luz do sol, a água e gás carbônico para produzir seu alimento através da fotossíntese. A gente já trabalhou sobre a fotossíntese. Então, eles produzem o seu próprio alimento, beleza? Cita uma característica das células desses seres. Então, característica das células desses seres. Quais seres? Das plantas, né, que a gente está falando aqui. A principal característica das células das plantas e algas é que possuem clorofila, tá? Que é um pigmento verdinho lá, né? Um pigmento verdinho que é responsável para que aconteça a fotossíntese, tá, pessoal? Então, essa é uma característica importante que elas têm, que as células dos animais, no caso as células nossas, não têm a clorofila, tá? E é esse pigmento aqui nas plantas e nas algas que permite que elas façam a fotossíntese e elas produzam o seu próprio alimento através dessa reação aqui, beleza? Número 2. O brotamento e divisão são exemplos de reprodução. Essa era para vocês completarem, tá? Assexuada, tá? Brotamento e divisão, tá? Então, o brotinho lá, no caso a divisão de uma bactéria, o broto lá de qualquer ser vivo que vai se reproduzir por um brotinho, um brotamento, né? Ela é assexuada, tá? Já quando há o envolvimento de células reprodutivas de dois seres vivos, a reprodução é sexuada, tá, pessoal? Então, quando acontecer o envolvimento de células reprodutivas, tá, de dois seres vivos, ela é sexuada, beleza? Número 3. Explique por que o crescimento dos seres vivos é importante. Ora, ele é importante para que ele se desenvolva, cresça, para desenvolver a capacidade de se reproduzir. Tá? Essa é uma das importâncias do desenvolvimento, né? Do crescimento e desenvolvimento de um ser vivo. Tá? Crescer, adquirir a capacidade de se reproduzir para perpetuar a espécie dele. Número 4. Existe uma diferença fundamental entre uma bactéria e as células humanas. Qual é essa diferença? As bactérias, né, as células bacterianas, têm DNA solto no citoplasma. Tá? Elas não têm uma membrana que tem um núcleo que o DNA fique preso. Ele vai ficar solto lá, espalhado no citoplasma.
Já nas células humanas, tá? Nas células eucariontes, que são as nossas, o DNA está envolto em uma membraninha chamada membrana nuclear. Então, o DNA nas nossas células, nas células eucariontes, o DNA está envolto lá por uma membrana chamada membrana nuclear. Nas bactérias, o DNA fica solto no citoplasma, tá? Essa é a diferença fundamental aí entre as células bacterianas e a célula humana. E aqui era para fazer um desenho que representando a seguinte frase: as plantas também reagem a estímulos, tá? Então aqui vocês iam fazer um desenho. Olha aqui, ó. O que é? As plantas também reagem a estímulos. Elas também se movimentam, né? Elas também se movimentam, mas é um movimento diferente, né, dos animais. Os animais caminham, as plantas também têm movimentos. Olha esse movimento aqui, ó. Aqui tem uma janela, tá? Então supõe-se que aqui tem a sol desse lado vindo pela janela. Aqui tem a sombrinha, ó. Então o sol está desse lado. Veja que a planta se inclina, ela cresce para o lado do sol, ela está buscando a luz. É um movimento chamado fototropismo, tá, pessoal? Um exemplo aqui. Outra forma de movimento que eu coloquei aqui, ó, é uma planta carnívora, tá? Que quando aqui, por exemplo, um inseto, tem uma mosca ali, ó, ela entrou dentro aqui da planta aqui, ela tem uma sensibilidade nessa região aqui que vai perceber que existe algum animal ali, ou um inseto, alguma coisa, e ela vai se fechar, vai prender esse inseto aqui, e depois a planta vai liberar alguma substância aqui que vão digerir esse inseto aqui, tá? Então uma forma diferente dela também, além da fotossíntese, conseguir nutrientes, tá? Então são tipos de estímulos, tá? Então aqui vocês podem fazer um desenho, né, semelhante a isso, ou buscar pesquisar outras formas de estímulos das plantas, no caso, tá? Agora vamos para outra atividade da semana seguinte. Nós temos aqui do dia 18 de maio, tá, pessoal? Então vamos lá. Aqui é a classificação dos seres vivos, tá? Meu nome é científico, tá? Vamos lá. Dê sua opinião sobre de que maneira classificar as coisas ao nosso redor pode ajudar a entendê-las melhor. Então aqui nós estávamos falando lá de classificar. Por que é importante classificar? Eu coloquei aqui, vocês também podem colocar semelhantes, ou se vocês tiveram outra ideia que tenha sentido aqui, mas eu coloquei aqui, ó. Por que é importante classificar? Para ficar mais fácil de localizar o que queremos, tá? Então, por exemplo, o exemplo da biblioteca lá no exercício, aquela biblioteca bagunçada, lá fica muito mais difícil encontrar um livro do que naquela organizada, tá? Classificadinho por exemplo, por autor, por conteúdo, né? Por matéria, então fica mais fácil. Então fica mais ágil para você encontrar aquela informação, tá? E por exemplo, a classificação permite com que todos possam entender, tá? No caso dos seres vivos, a classificação, o nome científico, é uma linguagem universal. Qualquer pessoa, ou qualquer biólogo, qualquer cientista de qualquer parte do mundo vai saber, vai conhecer, né, que aquele nome científico lá, ele vale para todos, né, para todo o planeta. Então fica uma linguagem universal mais fácil de se entender, beleza? Vamos lá, a número 2. Escreva corretamente o gênero e o nome das espécies de seres vivos abaixo. Depois pesquise e escreva o nome popular de cada uma das espécies. Aqui o professor não colocou a correção, mas eu vou falar e vocês escrevam certo, tá? Lembra que lá no conteúdo vocês têm que olhar lá que o primeiro nome, tá, diz respeito ao gênero e o segundo ao epiteto específico. Então os dois juntos é a espécie, né, a espécie daquele ser vivo. Então aqui, lembra que tinha lá algumas regrinhas, tá? Que para escrever a gente tem que ou sublinhar, né, ou deixar em itálico, que é quando a letrinha fica deitadinha, tá? Quando ela fica deitadinha, ou colocar ela em negrito, né? Negritinho assim, mais grossinha a palavra. Então aqui, ó, felinos catos vai ficar como? Vai ficar, deixa o professor fazer uma aqui do lado aqui, tentar fazer para ficar mais fácil de entender. Deixa
Deixa eu só ampliar essa parte aqui. Eu tinha esquecido de fazer essa parte aqui para você. Então aqui, ó, eu vou fazer como que vai ficar certinho, ó. Primeira letra maiúscula do gênero, felinos, tá? Ó, só, não é toda maiúscula, aqui tá errado, ó, tá? E a segunda palavra, ela é minúscula, vai ficar assim. Daí lembra que a gente tem que colocar ou negrito, aqui já tá no caso, ou itálico, que é assim, ou sublinhado, tá? Vocês podem colocar, como vocês vão fazer no caderno, à mão, vocês podem colocar sublinhado, tá? Sublinhado, tá? Ou qualquer uma das formas. Aqui no caso ele tá negrito, tá itálico, tá sublinhado. Então ali seria a opção correta, como vocês querem. E ó, felinos cato é o gato doméstico, tá? Aqui cachorro, como que fica o cachorro doméstico, então, que é o canis lupus familiares. Então aqui, ó, primeira palavra maiúscula, canis, e as outras todas minúsculas, lupus familiares. Olhem lá nas regras lá do texto que o professor passou para vocês. Aqui eu vou deixar sublinhado, tá? Sublinhado. Deixa eu ver aqui. E agora o tomate. Tomate, que é o Solanum lycopersicum, tá? Então aqui, ó, Solanum tá certo, tá? O professor já tinha colocado Solanum, opa, é com M, né? Solanum. Aqui o lycopersicum é tudo minúsculo. Lycopersicum. Lycopersicum, tá? Então aqui, vamos acertar aqui, vamos colocar aqui itálico, aqui, beleza? Então, ó, todas elas aqui, é o nosso tomate. Então essa aqui que era, aqui para vocês verem as regras, então, a primeira letra maiúscula, as outras minúsculas, e aqui as outras palavras para frente, todas minúsculas. Lembrar que tem que ser ou sublinhado, ou itálico, que é a palavra deitadinha assim, ó, aqui itálica, né, ou sublinhado assim, tá? Ou negrito também, né, negrito no caso, mais gordinho, tá? Então essa aqui era a atividade da semana do dia 11 de maio. Agora vamos para a atividade do dia 25. Vocês tinham aqui essa atividade. Pesquise e desenhe 2 exemplos de seres vivos para cada reino, tá? Escreva como eles se alimentam, tá? Então, essa tabelinha aqui, ó, eu sugeri. Então, os reinos, Monera, Protoctista, Fungi, das plantas e dos animais, tá? Os 5 reinos que a gente vai estudar, tá estudando. Então, aqui, ó, como se alimentam? O reino Monera, que é as bactérias, né? Matéria orgânica, tá? Então, se alimenta de matéria orgânica. Exemplo, bactérias e cianobactérias, tá? As bactérias e cianobactérias, que são aquelas bactérias que têm a capacidade de fazer a fotossíntese, tá? O proctoctista, nós temos os parasitas, né? Se alimentam aqui, ó. Parasitas que roubam os nutrientes, então parasitam outros seres vivos, eles acabam utilizando os nutrientes desses seres vivos aí, tá? Nós temos aqui a entamoeba, aqui tá os nomes científicos, olha como que o professor escreveu, ó. Tá em itálico aqui, ó, todos eles em itálicos, a primeira letra maiúscula, segunda minúscula, ó, tá? Então a entamoeba histolítica, que é a ameba, tá? Ó, Trypanosoma cruzi, tá? Protozoário que transmite a doença de Chagas, Toxoplasma gondii, a toxoplasmose, tá? São exemplos de seres aqui do reino protoctista. O reino fungi, tá? Se alimenta de compostos orgânicos, restos de matéria orgânica, tá? Então aqui, ó, os mofos, leveduras, os cogumelos, tá, pessoal? Então aqui, ó, o mofo lá, por exemplo, quando dá um mofo no pão, são fungos, né? São do reino dos fungos aqui, beleza? As plantas, então, né? Como que elas se alimentam? Através da fotossíntese, já comentamos também, né? Então elas realizam a fotossíntese para conseguir, então, lá a glicose, armazenar a glicose, tá? Para que elas possam se desenvolver, tá? Árvores, flores, a grama, etc. Não, as plantas em geral, tá? E aqui os animais, né? Então os animais se alimentam aqui de plantas e animais, tá?
Lembra que os animais são heterótrofos, precisam se alimentar de outras plantas ou de outros animais, tá? Você somos animais, o boi, o peixe, o elefante, etc, tá? Então essa era a atividade do dia 25. Beleza, pessoal? Então assim, quem não conseguiu terminar, termina as atividades, tenha no caderno, porque quando voltarem às aulas presenciais, você vai dar a nota do caderno, vai valer 10. E daí no dia 29/6 agora, tá? Na próxima semana já, vocês vão ter a prova online, tá? Vocês vão fazer a prova online do dia 29/6, vai ficar disponível até o dia 1º/7. Para aqueles alunos que pegam o material na escola, vai ter uma data diferenciada que o professor vai colocar lá daí para eles no material. Beleza, gente? Qualquer dúvida é só chamar.